Você já se perguntou como a ciência pode revelar os mistérios por trás dos rituais que, por tanto tempo, foram envolvidos em preconceito e superstição? Prepare-se para uma jornada onde a razão encontra a fé, desvendando os efeitos neurológicos e emocionais que transformam a experiência espiritual. Neste vídeo, você descobrirá como tradições ancestrais se entrelaçam com estudos modernos, proporcionando alívio, bem-estar e uma nova perspectiva sobre o que é macumba. Acompanhe cada detalhe desta análise única e esclarecedora, que promete não só informar, mas também inspirar e transformar sua visão sobre o poder dos rituais. Prepare-se para se surpreender agora. Desde a sua origem, o termo macumba era utilizado para designar práticas rituais e manifestações culturais enraizadas nas tradições africanas trazidas para o Brasil, constituindo inicialmente uma referência a instrumentos e cânticos que celebravam a conexão com o divino e a natureza. Com a chegada dos colonizadores, essas práticas passaram a ser reinterpretadas, muitas vezes desvirtuadas por uma visão eurocêntrica que não compreendia a complexidade dos saberes ancestrais. Assim, o que for originalmente um símbolo de resistência e identidade passou a ser rotulado de forma pejorativa, evidenciando um processo de estigmatização que perdura até os dias atuais. O sincretismo religioso, por sua vez, surgiu como uma estratégia de adaptação. Comunidades que mantinham suas crenças precisaram mesclar elementos de sua espiritualidade com os símbolos do catolicismo imposto, criando uma nova linguagem que permitia preservar a essência dos rituais mesmo sob forte repressão. Essa sobreposição de significados reforçou a ambiguidade do termo macumba, pois, ao mesmo tempo em que possibilitou a sobrevivência das tradições africanas, contribuiu para a criação de um estereótipo que associava essas práticas à feitiçaria e à magia negra. Durante o século XIX, a marginalização social e cultural das comunidades de origem africana intensificou essa visão distorcida, uma vez que o desconhecimento sobre as raízes e os propósitos dos rituais facilitou a propagação de preconceitos e superstições. O discurso hegemônico, alicerçado na lógica do poder colonial, relegou a macumba a um status de outro, reforçando a ideia de que o que era diferente deveria ser temido e rejeitado. Entretanto, ao se aprofundar na história, percebe-se que esses rituais eram, na verdade, expressões de resistência e de afirmação identitária, instrumentos pelos quais comunidades inteiras conseguiam manter viva a memória de seus ancestrais e a conexão com suas origens. A reconstrução histórica, baseada em estudos antropológicos e na pesquisa documental, revela que a macumba não se resume a um conjunto de práticas místicas, mas representa um universo simbólico repleto de significados profundos, que dialoga com aspectos de cura, proteção e renovação espiritual. Essa perspectiva permite resgatar o valor intrínseco das tradições afro-brasileiras e compreender como a desinformação e o preconceito contribuíram para a marginalização de um saber que, em sua essência, celebra a vida e a diversidade. Ao revisitar esse passado, o espectador é convidado a questionar narrativas simplistas e a reconhecer que a história da macumba é, antes de tudo, a história de um povo que, mesmo diante da opressão, encontrou nas suas raízes uma fonte inesgotável de força e sabedoria. Dessa forma, a contextualização histórica e cultural torna-se fundamental para desvelar os verdadeiros propósitos dos rituais, promovendo um olhar mais inclusivo e respeitoso sobre a identidade brasileira e contribuindo para a desconstrução de estigmas que há muito impedem a valorização de uma herança que é, na verdade, um patrimônio de todos. Dando continuidade à nossa jornada de descoberta, adentramos o fascinante universo da ciência, que lança luz sobre os efeitos profundos dos rituais associados à macumba. Pesquisas recentes nas áreas da neurociência e da psicologia revelam que os elementos característicos desses rituais, como a repetição de cânticos, o ritmo pulsante dos tambores e a coreografia dos movimentos, atuam em sinergia para desencadear respostas neurológicas que promovem estados alterados de consciência. Estudos demonstram que a sincronização dos participantes durante essas práticas estimula a liberação de neurotransmissores como endorfina, dopamina e serotonina, substâncias fundamentais para a sensação de prazer, relaxamento e bem-estar. Ademais,
O fenômeno do efeito placebo evidencia que a crença ativa dos praticantes pode intensificar esses efeitos, reforçando a ideia de que a mente exerce um papel crucial na modulação das respostas fisiológicas. Dessa maneira, o ritual não se configura apenas como uma manifestação cultural ou religiosa, mas como um processo integrado que une o simbólico ao biológico, permitindo que o corpo e a mente se conectem de forma surpreendente. A neurociência, por meio de técnicas de neuroimagem, tem mapeado alterações significativas durante a realização dos rituais, revelando, por exemplo, a redução da atividade na amígdala, região cerebral associada ao processamento do medo, e o aumento da conectividade entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico, áreas diretamente ligadas à tomada de decisões e à regulação emocional. Esses achados científicos não apenas desmistificam os efeitos anteriormente atribuídos unicamente ao misticismo, como também apontam para uma dimensão terapêutica que pode contribuir para a redução do estresse e o fortalecimento do bem-estar mental dos praticantes. À medida que a ciência desvela os mecanismos subjacentes aos rituais, emerge uma compreensão mais ampla de como a experiência ritualística pode ser um instrumento poderoso de transformação pessoal. A repetição rítmica e a imersão sensorial presentes nesses encontros criam uma atmosfera que favorece a meditação e a introspecção, proporcionando aos participantes momentos de profunda conexão com suas emoções e memórias. Experimentações em ambientes controlados evidenciam que, durante a execução dos rituais, há uma modulação das respostas hormonais e uma reorganização das redes neurais, o que pode resultar em uma melhora significativa na capacidade de enfrentar desafios diários. Esse diálogo entre ciência e espiritualidade revela que os rituais, longe de serem meras superstições, são práticas que envolvem complexos processos biológicos e psicológicos, oferecendo benefícios reais para a saúde física e emocional. Dessa forma, ao integrar os conhecimentos empíricos com as tradições culturais, o ritual se transforma em uma ferramenta de autoconhecimento e cura, abrindo novas perspectivas para o entendimento do potencial humano. O reconhecimento desses efeitos abre espaço para uma nova abordagem terapêutica, onde práticas ancestrais e inovações científicas se complementam, promovendo uma visão holística da saúde. Assim, a investigação científica dos rituais não só enriquece o debate sobre a macumba, mas também fortalece a ponte entre a fé e a razão, convidando o espectador a enxergar esses fenômenos com novos olhos, repletos de respeito e curiosidade. Essa síntese entre ciência e tradição nos inspira verdadeiramente. Iniciamos, então, uma etapa ainda mais intimista desta jornada, mergulhando na dimensão espiritual e experiencial dos rituais, onde a fé, a tradição e os laços emocionais se encontram. Em meio a cânticos, danças e gestos simbólicos, a espiritualidade se manifesta como uma força transformadora, capaz de proporcionar um profundo sentimento de pertencimento, cura interior e conexão com o transcendente. Testemunhos e histórias pessoais ilustram como os rituais associados à macumba se convertem em momentos de intensa introspecção, onde cada símbolo evoca a memória de ancestrais e mantém acesa a chama de uma cultura rica e resiliente. Esses encontros vão além da mera expressão de crenças. Eles se transformam em experiências que alteram estados emocionais e promovem a renovação espiritual, permitindo que os participantes se reconectem com sua essência e encontrem respostas para desafios internos. A complementaridade entre os relatos emocionais e os dados científicos apresentados anteriormente reforça a ideia de que razão e fé podem caminhar lado a lado, cada prática ancestral carregando uma mensagem de resiliência e esperança. Essa integração valoriza a diversidade cultural e propicia uma nova forma de enfrentar os desafios da vida, estimulando a busca por equilíbrio e harmonia. Ao vivenciar essas experiências, indivíduos encontram oportunidades para superar traumas e medos, emergindo mais fortes e capazes de alcançar seu pleno potencial. Cada ritual, com sua complexa simbologia, serve de elo entre passado e presente, permitindo a circulação de saberes e tradições que inspiram transformação. Assim,
Os encontros ritualísticos se revelam não apenas como vestígios de um passado distante, mas como caminhos vivos de evolução pessoal e coletiva, desafiando-nos a abraçar com coragem cada ensinamento ancestral e a aplicá-lo em nossas vidas hoje. Chegamos ao final desta jornada de descoberta, onde ciência e espiritualidade se uniram para revelar os segredos dos rituais associados à macumba. Durante o vídeo, exploramos a história rica e complexa que moldou o significado desse termo, compreendendo as origens e a evolução das práticas culturais que resistiram ao preconceito e à marginalização. Em seguida, adentramos o campo da neurociência e da psicologia, demonstrando que os efeitos dos rituais não são meros frutos do misticismo, mas reações mensuráveis no cérebro e no corpo humano. Essa combinação de conhecimento científico e experiência espiritual nos proporcionou uma compreensão mais profunda e equilibrada, permitindo que enxergássemos a tradição com novos olhos, valorizando sua importância na promoção do bem-estar e na construção da identidade cultural. Ao longo dessa narrativa, ficou claro que a integração entre razão e fé não é contraditória, mas sim complementar, oferecendo uma visão holística da existência. Os estudos e relatos apresentados evidenciam que os rituais, quando compreendidos em sua totalidade, são ferramentas de transformação pessoal e coletiva, capazes de estimular a cura emocional e fortalecer os laços comunitários. Essa síntese entre o antigo e o moderno nos inspira a abandonar preconceitos e a adotar uma postura mais inclusiva e respeitosa diante das tradições. Agora, chegou o momento de agir. Se este conteúdo despertou sua curiosidade e você deseja descobrir ainda mais segredos sobre como ciência e espiritualidade podem transformar sua vida, clique agora no botão de inscrição, ative as notificações e compartilhe este vídeo com todos que você conhece. Sua participação é fundamental para construir uma comunidade vibrante e engajada, onde o diálogo e o respeito pelas diversas formas de conhecimento impulsionam uma verdadeira revolução cultural. Junte-se a nós nessa jornada de transformação, pois cada passo dado em direção ao entendimento une mentes e corações, revelando que o poder do conhecimento está ao alcance de todos. A verdade se revela a cada instante, e ela está apenas a um clique de distância. Clique agora, deixe seu like e venha fazer parte desta comunidade que está redefinindo os limites entre ciência e espiritualidade.